Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar dos desafios da educação, que são prioridade do governo Lula, e o ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, no entanto, afirmou que houve muitos avanços no período em que esteve à frente da pasta. Confira os detalhes na reportagem de Daniel Lian. Os desafios sobre a educação seguem na bússola do governo federal. Os investimentos nessa área são prioridade para qualquer país que pretenda trilhar a linha do crescimento e desenvolvimento. O ex-ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, destaca que houve muitos avanços no período em que esteve à frente da pasta. No MEC, eu tive muito sucesso em subir a governança. E enquanto eu estava no MEC, eu também consegui ser um empecilho para a constituição dos oligopólios. Você fala assim, o oligopólio está voltando? Tá, lógico que está. Vai voltar agora com tudo. Quais os sintomas que você vê aí? Está todo mundo quieto, estão satisfeitos. Está tendo corrupção no MEC? Diminuiu bastante, tanto que apareceram, as tentativas apareceram e o orçamento caiu e ninguém reclamou que cortaram o orçamento em 30 bi. A educação foi uma das principais teclas que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu ao longo de sua campanha à presidência da República. Para Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, a situação foi agravada durante a pandemia do coronavírus. Porém, ela lembra que os problemas não se resumem a uma gestão, porque vêm sendo acumulados há um longo tempo. Que não houve uma coordenação nacional da resposta educacional à Covid. Ou seja, nós tivemos uma das maiores crises da história da educação no Brasil e a resposta foi mantida especificamente pelos estados e municípios, mas muitos municípios não tinham estrutura para garantir a aprendizagem em casa. Então, há problemas, sim, a ser enfrentados, mas não podemos jogar fora os problemas que precediam esses 4 anos também. Ou seja, o Brasil terá grandes desafios nos próximos anos para melhorar a qualidade da educação. O ex-ministro da Educação faz um balanço e ressalta que enfrentou duras batalhas quando comandava o ministério. Abraham Weintraub afirma que a gota d'água foi a entrada do Centrão na base do governo e indica que deixou um legado em relação ao combate à corrupção no MEC. O Centrão entrou por uma porta e saiu pela outra. E o Centrão é sistema, o Centrão é o mecanismo, o Centrão é o establishment. Ele quer manter, o Centrão mantém corrupção, ele negocia com os grandes oligopólios benefícios, financiamentos e tetas. O Centrão, ele desvirtua o Estado e permite o quê? A supressão a exploração, de quem deveria ser os cidadãos do Brasil. A gente hoje não é mais cidadão do país, não. A gente é criação, como se fosse gado, ovelha. Então o oligopólio e a corrupção, elas voltam ao MEC depois que eu saio. Eu fiz muita coisa, eu subi a governança, as regras internas do MEC subiram muito, por isso que começaram a pegar os casos de corrupção que apareceram depois que o Centrão desembarcou. O entendimento é que o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho para consolidar a educação básica num patamar que gere resultados positivos. Esse cenário exige que sejam criadas condições para que o governo possa brigar de igual para igual no mercado profissional, a fim de atrair professores qualificados. Seria muito fácil se o nosso problema fosse só falta de gestão adequada. São as duas coisas. Nós temos insuficiência de recursos para a educação básica e uma gestão inadequada desses recursos. No tocante aos recursos, é bom lembrar que nós gastamos menos da metade do que a OCDE gasta per capita por aluno, melhor dizendo, em educação básica. E por que a gente gasta menos da metade? Porque o que é caro em educação não é necessariamente a infraestrutura, é o salário do professor.
Nós temos uma profissão de professor pouco atrativa e parte desse problema se deve sim a salários insuficientes de professor. Cláudia Costin enfatiza a importância de olhar para a educação como uma política pública e de Estado. Constantino, a educação, aí o Ministério da Educação deve ser prioridade agora do próximo governo, e o MEC foi bastante criticado no governo de Bolsonaro, né? Qual a avaliação que se pode fazer dessa pasta nesse período? Olha, eu não acho que tivemos grandes ministros ali, né? O próprio Weintraub tem uma questão de ego muito inflado, né? Mas ele não entregou tantos resultados assim não, apesar do que o que ele falou ali e denunciou em relação ao Centrão, ele tem um ponto, né? Só que talvez ele não tenha percebido a floresta focando demais em algumas árvores, né? E hoje, com certeza, a situação piora. Mas basta ver os nomes dos antigos ministros, né, da educação no governo do PT, para não ficar nem um pouco tranquilo com o que vem aí. Nós vimos universidades federais com reitores assumindo, vestindo literalmente o boné do MST. Essas são as escolhas dessa turma, né? É tudo politizado, é tudo ideologizado, é tudo carreirismo, né, para o clubinho, para a patota. Veja que o presidente, num ato falho, o ex-presidente, durante a campanha, disse ao lado do Fernando Haddad, que foi ministro da Educação, que o Brasil nunca teve um ministro da Educação preocupado com a educação. Bom, só me resta concordar com ele até a era do PT.